Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra, toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Obrigado, meu Deus, por esta hora, este momento que o Senhor traz a palavra para nos encher, nos exortar, nos ensinar. Muito obrigado, gratidão, meu Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entre aí com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal da serva. Abençoe a serva em nome do Senhor Jesus. Estou em oração pela sua vida. Já apresentei o canal, já apresentei as suas orações, as suas petições ao Senhor. Estou intercedendo pela sua vida, porque o Senhor me levantou como intercessora também, em nome de Jesus. Para todos aqueles que entrar aí, eu ficar orando em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer por eles maravilha. A boca dele o disse, então ele vai fazer. Amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. A serva do Senhor já está preparada aqui espiritualmente. Então vamos aí juntinho na mesma fé, na mesma concordância. Em nome do Senhor Jesus, para ouvir a palavra. Divisor de água para mim, acredito que seja para você também, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra em nome de Jesus? E hoje nós vamos para 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 até o 6. E o refrão da palavra fala assim: o Deus que reveste situações irreversíveis. Olha, só Ele pode fazer isso, né, meus irmãos? O que o homem não pode, o Senhor pode. O que o médico não pode, o Senhor pode. O que os advogados não podem, o Senhor pode. E o que a força do seu braço você não consegue, o Senhor consegue. Coloque nas mãos dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o refrão da palavra fala: o Deus, o Senhor, o Deus que reveste situações irrevestíveis. Forte, hein? Então, nós vamos para 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 até o 6. E nós vamos agora lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 4 até o 6 fala assim: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e da mão do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E aparecerei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Até aqui. Forte, hein? A mensagem é forte. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos aí para a palavra, que é bem curtinha, mas eficaz em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus me dê graça para entregar ela ao coração dos meus irmãos. Vamos prestar atenção, porque a palavra vai falar com meus irmãos em nome de Jesus. Aqueles que estão esperando resposta de Deus, o Senhor está trazendo nesta hora. Amém? Aleluia! Nessa história dos reis Ezequias, nós vamos aprender como a oração pode revestir situações difíceis e até humanamente irreversíveis. A oração de um justo pode muito os seus efeitos. A oração possui o poder ilimitado. Ora, é invadir o território do inimigo. Ora, orar provoca o sobrenatural.
forte. Muitas pessoas precisam ouvir isso aqui, né, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos continuar. A oração de Ezequias conseguiu revestir uma sentença toda pelo próprio Deus. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Em Jonas, capítulo 2, versículo 7, o profeta Jonas disse: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade, no ventre do peixe. Jonas clamou ao Senhor e foi livrado da morte. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Aleluia. Mateus capítulo 21, versículo 22, o próprio Senhor Jesus Cristo, está falando aqui conosco, meus irmãos, em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou o poder ilimitado da oração. Aleluia! Em Tiago capítulo 5, versículo 16, é enfatizada a eficácia da oração de um justo. Forte, hein? Deus seja louvado por esta hora. Aleluia, de um justo. A oração eficaz consegue fazer o próprio Deus revogar as suas sentenças de juízo. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. De acordo com a lei de Moisés, Davi era passível de morte. Em Levítico capítulo 20, versículo 10, porém o seu arrependimento sincero fez com que o Senhor revogasse a sentença de morte contra ele. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 13, a humilhação de Manassés fez com que o Senhor revogasse a sua sentença condenatória. Olha, forte, né, meus irmãos? Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10 até o 13, Jesus revogou a sentença de morte contra a mulher adúltera, que foi pega em flagrante, o que, de acordo com a lei de Moisés, era uma sentença irreversível. Levítico capítulo 20, versículo 10, que está escrito. Olha aí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em Salmo 68, versículo 20, Davi disse: o nosso Deus é o Deus da salvação, e é Jeová o Senhor percebe. Jeová o Senhor pertencem as saídas para o escape da morte. Olha, ao Senhor pertence a saída do escape da morte. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Aleluia. Em Sofonia, capítulo 3, versículo 15, o profeta Sofonias escreveu: o Senhor afastou os seus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não serás mais mal algum. Aleluia! Não será mais mal algum. Glória a Deus, aleluia, forte. A palavra foi bem curtinha e bem eficaz, né, meus irmãos? Olha aí. Vou repetir Sofonias. Sofonias, capítulo 3, versículo 15. O profeta Sofonias escreveu: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais o mal algum. Aleluia, glória a Deus.
não verás mais o mal algum. Ele está no meio de nós. Glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Vamos para a conclusão da palavra. Eu falei que a palavra é bem curtinha e eficaz, né, meus irmãos? Toma posse em nome de Jesus desta palavra. É um divisor de água. Eu acredito que sim, em nome de Jesus. Vamos para a conclusão. Aprendemos por meio desta mensagem que o nosso Deus é misericordioso e compassivo, cheio de graça e de bondade, e que suas grandes misericórdias são a causa de não sermos destruídos. Lamentação capítulo 3, versículo 22, ele pode revogar todas as sentenças contrárias da nossa vida. Olha aí, até aqui. Glória a Deus, aleluia. O Senhor pode revogar todas as sentenças, o contrário da nossa vida. Só Ele pode fazer isso. Então não tem para onde correr. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nosso juiz, nosso advogado, nosso guarda fiel. Ele está conosco, está vendo o que está acontecendo. Ele sabe o que nós pensamos. Antes de nós pedir, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele nos dá a oportunidade de pedir. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Eu faço um convite em cima desta palavra àqueles que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Você vai ali no cantinho, tem um particular com Ele e você e Ele. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso, Senhor, com a minha boca que o Senhor é meu único suficiente Salvador a partir de hoje. E escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, salva a mim, minha casa e minha família. E Deus vai te livrar de todo mal, de toda potestade. Fica nos pés do Senhor, vem para a videira verdadeira. Jesus é a videira e nós somos galhos. Estamos ejetados nele. Ele é a rocha, é inabalável. Quando você está na presença do Senhor, você está construindo a sua casa na rocha. O vento vem, a tempestade vem, as aflições vêm, a tribulação vem, mas você está na rocha. Você construiu a sua casa na rocha. O vento vem e não derruba. Agora você, quando sai da presença do Senhor e não está na presença do Senhor, você está construindo sua casa na areia. Você fica sem força, sem proteção, sem vigor. Aí o vento vem, a tempestade vem, a tribulação vem, e aí vem e leva a sua casa. Derruba. Por quê? Você não está forte, você está fraco espiritualmente. Chama espiritualmente. Glória a Deus, aleluia. Então vamos aí vir para a mão desse grande Deus, para os pés dele. Venha confessar Ele como seu único suficiente Salvador. Pastora, mas eu sou católico, eu sou espírita, tenho outras religiões, eu já fui batizado, meu pai já me apresentou quando eu era pequeno. Não, tudo bem, eu também já fui. Só que nós cresce, nós peca, nós transgride. Então nós temos que confessar com a nossa boca, nós somos grandes. O Senhor nos dá essa oportunidade de nós pedir para Ele, confessar Ele como seu único suficiente Salvador e escrever nosso nome no livro da vida. Faça isso em nome de Jesus. Não é pecado fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Você tem uma garantia que você está nas mãos do grande Deus, do grande Rei, do grande Eu Sou. Venha para Jesus, abra o seu coração, receba Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só vamos chegar até o Pai se for por Ele. A porta se abre no dia que nós for só por Ele. Ele é quem confessa nós ao Pai. Amém? Não se engane, não fique enganado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para você que saiu também o convite é para você. Volta filho, enquanto é tempo. Eu estou nas portas batendo. Você que abrir, eu entro e ceio com você. Mas se você não abrir, tiver dispenso, não tiver na vigilância, aí ele passa na sua porta, tem outra ali que está orando, ele vai entregar a bênção. E a sua ficou para trás. Então, vamos ficar vigilantes em nome do Senhor Jesus, sempre. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva e compartilhe essa palavra com outras pessoas. Abençoe. Deus vai preparar o seu galadão. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Você fazendo isso, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Porque você teve fé e acreditou na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva, e essa obra é do Senhor. Vai na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Planta a semente que o Senhor faz a obra. Amém?